Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu sou Guido Orlando Júnior, jornalista, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e diretor dos estúdios Vida Moderna também, aqui em São Paulo. Se você estiver me vendo pelo YouTube, é só você deixar aí a sua curtida, compartilhar esse vídeo aqui que está legal pra caramba. E se você estiver vendo a gente em alguma plataforma somente de áudio, como Spotify, Apple Podcast e mais 4 plataformas, você também pode compartilhar e deixar a sua curtida. Quem está aqui hoje comigo e com o Cadu, que está aqui do meu lado, o jornalista Carlos Eduardo Oliveira, ele também é jornalista e escritor, é uma figura bastante importante do ramo de bebidas aqui em São Paulo, tem muita história. A empresa que ele dirige, ela é bastante conhecida no meio. E nós vamos bater um papo aqui com o Antônio Carvalhal Neto, que ele é diretor da importadora Casa Flora. É isso mesmo, Cadu? Eu estou certo? Sim. Na verdade, uma pequena correção, porque se você, nesse segmento que nos é tão caro assim, né, de bebidas e de receptivo, de gastronomia, se você fala esse nome Antônio Carvalhal Neto, ninguém vai conhecer. Sim. Entendeu? Tô mentindo ou não? É verdade. Agora, se você falar que é o Neto, o Neto, né? Casa Flora. Não, de vez em quando até eu fico em dúvida, Antônio. Eu falei, quem que será que é o Antônio? Mas um prazer estar aqui. Guido, Cadu, obrigado. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui. Vida Moderna. Acho que o nome é maravilhoso. Obrigado. E compartilhar um pouco da Casa Flora, compartilhar um pouco do Neto com vocês. Super prazer. Obrigado pela lembrança. Legal. Imagina, Cadu, você começa aí. Sim, porque, de novo, né, uma coisa que nos é bem peculiar, que a gente adora falar de boas comidas, boas bebidas, né? E a Casa Flora, e que passa também pela atuação dele, é mais... como é que eu poderia explicar? É mais próxima ao consumidor, ou pelo menos a certa consumidor de algum alcance, do que as pessoas pensam, né? Nas gôndolas de supermercado, etc. Barará. Então, eu queria que você contasse um pouco mais, ou melhor, começasse desde o início contando a sua trajetória, a da Casa Flora, o que é a Casa Flora, que muita gente... a maioria das pessoas está vendo conheça, mas passando ali na Rua Santa Rosa, todo mundo conhece. No Brasil. E foi lá que começou, viu? Foi ali, Foi. Bom, Casa Flora, esse ano, ela completa 56 anos. Em 1970, meu tio e meu pai, eles trabalhavam junto com meu avô. Meu avô, ele tinha uma loja ali próximo a Santa Rosa. A rua chamava Professor Eurípides Simões de Paula, uma travessa da Santa Rosa. E como a família cresceu, o meu tio, ele teve aí uma inquietude, né, e falou, putz, mas será que de fato essa loja que nós temos vai ter capacidade e condições de sustentar a família inteira, né? Meu avô com a minha avó tiveram 7 filhos e nessa inquietude surgiu a Casa Flora. Então, ele negociou um ponto na Rua Santa Rosa. Santa Rosa, naquela época, e a zona cerealista, ela sempre foi o grande celeiro de abastecimento de comidas e bebidas da cidade, né? Para o Brasil. Sim. Os grandes atacados, inclusive, saíram da zona cerealista. Os atacados que hoje que estão espalhados no Brasil inteiro. E aí a lojinha começou. Meu avô emprestou um pouco de mercadoria para o meu tio. Meu tio, ele ganhou uma prateleira, né, do sogro dele. E a Casa Flora começou com uma prateleira emprestada do sogro, com um pouco de mercadoria emprestada do pai, no caso, meu avô. E... Que tipo de mercadoria nessa época? Secos e molhados? Digamos. Secos e molhados. Como se dizia, né? Você define muito bem. Tinha um pouco de sardinha, um pouco de rapadura, um pouco de azeitona. Naquela época, o meu avô... Não tinha bebida na história? Ainda não. Importada, então, menos ainda. Não, menos ainda. Né? Menos ainda, porque a importação ela é super
restrita, elitizada, inclusive, né? Meu avô ele já tinha uma participação numa indústria de queijo lá no sul de Minas, que inclusive o nome Flora, que meu tio colocou na época, se deriva ao distrito de Flora, que é onde meu avô tinha essa fábrica de queijo. Sim. E aí meu tio gostava do nome e colocou lá Casa Flora. Bom, grande abastecedor a zona de grande proporção de abastecimento de alimentos, né, do Brasil inteiro. Muita sacaria, muita batata, cebola, cereais. E aí ali no meio surgiu a lojinha e em um determinado momento eles acharam melhor concentrar, né, o ponto, né, da Casa Flora. Ele era melhor do que o ponto da Casa da Mussarela, que foi a primeira loja do meu avô. E eles acharam melhor concentrar tudo num negócio só. E aí os irmãos do meu tio, e aí meu pai tá no meio, ficaram sócios da Casa Flora. E aí começou a jornada, né? Naquela época os principais clientes deles eram feirantes, né? A feira era um dos grandes pontos de contato com o consumidor, com os clientes, né? Na época o nome não era nem cliente, não era nem consumidor, eram fregueses. Fregueses. Com caderneta ainda. Caderneta. E aí o ponto, né, a zona cerealista como abastecedor, aquela lojinha ela cresceu, né, e meu pai e meu tio eles acabaram criando aí um pequeno atacado, né? Naquela época tinha inflação. Sim. Né? Naquela época, com a inflação, muitas vezes o atacado, né, para abastecimento de restaurante, para abastecimento de supermercado, ele tinha condição melhor que a indústria, né? Então os atacados surgiram dessa maneira. Exatamente tendo aí uma condição melhor do que a própria indústria tinha. E depois desse pequeno atacado que a Casa Flora se transformou, já começando a ter ponto de conexão, e aí mais para frente eu vou chegar um pouco do porquê que nós pegamos um pouco dessa carona de atacado e criamos uma estrutura de importadora. Ela começou a ter pontos de contato com os supermercados, pelo fato de ter condição melhor do que a indústria, produtos de atacado, então era maionese, ervilha, milho verde, farinha, feijão, arroz, óleo de soja, óleo de milho, e com os restaurantes. Vou fazer vou dar uma parada aqui para traçar um pedaço dessa história. Então, lojinha, pequeno e médio atacado, e com a vinda da nossa geração, minha e do meu primo, são os dois primogênitos do meu pai e do meu tio, a gente acabou enxergando uma maneira de criar uma categoria de produto que ela não fosse tão transacional e tão embasada em condição comercial preço, né? Porque se a gente não vendia óleo de soja para o cliente, é porque ele comprou de alguém que estava mais barato. Então, existe aí uma competitividade muito grande. Então, o que nós fizemos? A gente tinha bastante ponto de contato nesses nossos clientes, que já eram restaurantes, supermercados, no Brasil inteiro. E nós começamos a colocar junto desse portfólio de atacado algumas marcas já com abertura do mercado, já no governo Collor, 92. A gente falou, pera um pouquinho, né? As referências que o brasileiro tinha, elas estavam muito voltadas a produtos que ele tinha acesso por conta das indústrias locais. Mas existia uma série de produtos, né, fora do Brasil que eram consumidos pelos brasileiros quando eles estavam viajando, que, pera um pouquinho, por que não, né, nós começarmos a também levar esse tipo de solução para o supermercadista, para o dono de restaurante. E aí entra um pouco do nosso trabalho, entra um pouco da nossa visão, né, de estar
entendendo o que o mundo tinha de oportunidade dentro de alimento e bebida para ir para a mesa do consumidor brasileiro. Então surgiu a importadora, né, Casa Flora, aí a partir daí nós segmentamos aquela loja que fazia a função geral de tudo. A gente falou, não, a loja ela tem uma finalidade, a loja está lá até hoje, mas a importadora e distribuidora ela tem que desenvolver, né, de uma maneira educacional um pouco dessa rota ao mercado, né? Então o atendimento muda muito, né? O armazenamento ele muda muito, as condições que você tem de estrutura, pessoas, tecnologia, tem que acompanhar um pouco essa expectativa, né, do nosso cliente, e acaba surgindo aí uma forma de estar mostrando uma outra categoria de produto, só que para o mesmo cliente que a gente já tinha contato na época, né, que eram os restaurantes e supermercados. Ou seja, e a partir daí o céu é o limite, né? Com as importações. Aí a gente pera um pouco, né? Mundo, vamos olhar um pouco para esse mundo, né? O que nós temos aqui no Chile, o que nós temos na França, na Itália, que está na mesa já desse consumidor, né? E a gente entender, né, e observar muito por conta das colônias que nós temos aqui também no Brasil, né? O Brasil quantas culturas que nós temos aqui. Quer dizer, vocês aproveitaram muito bem a abertura de mercado da época, né? Sem dúvida, a abertura de mercado foi porque era difícil, era acesso, Nossa, sabe, era uma coisa, né? E ao mesmo tempo, nós estamos falando de produtos de consumo. Sim. Não é... Isso já era da década de 90, né? Comecinho da década de 90. Comecinho, né? 92. 92, né? 92. Nós fizemos a nossa primeira importação de uva passa, Guido. Olha. É mesmo? A primeira importação foi de uva passa. Aí depois colocamos um vinho. Aí depois importamos bastante bacalhau, importamos ameixa. Quer dizer, a gente foi observando um pouco esse mercado. Eram produtos que nós, como lojistas, já compravam de importadoras. Sim. Que estavam aqui no Brasil. Entendia, né, um pouco dessa demanda do nosso cliente. E aí a gente, espera um pouquinho, vamos sair um pouco mais para o mundo. Aí você vai, visita a feira, observa uma oportunidade de consumo do próprio mercado local. Você vai num restaurante, você vai no supermercado, você olha uma prateleira. E aí você tenta projetar esses produtos aqui para a mesa do nosso consumidor. E aí você vai fazendo um trabalho de curadoria exatamente para trazer um pouco dessa solução aqui para o mercado. E passou, né, 35 anos. E lá se vão 35 anos. Né, errando, acertando, sim, aprendendo, né, identificando aí de que maneira que a gente pode contribuir, né, para essa mesa do consumidor. Para as pessoas entenderem um pouco mais, o atual mix de produtos da Casa Flora contempla quantos países, por exemplo? Hoje são mais ou menos uns 25 países. Nós segmentamos, né, a nossa solução, né, o nosso portfólio em 3 categorias. Então, nós temos uma categoria de vinho, mais ou menos nós estamos falando de uns 1.000 produtos, 1.000 rótulos. Uau, bastante coisa. A outra categoria é uma categoria de alimentos, porque a gente entende que, legal, o vinho, mas a bebida, ela puxa uma comida. E a comida, ela puxa uma bebida. Então, espera aí um pouquinho. E a gente vendia comida e bebida. Então, espera um pouquinho. Vamos pensar nessa solução? Vamos pensar nessa solução. Hoje, em alimentos, mais ou menos uns 300 produtos diferentes. E a outra categoria, que a gente chama de bebidas, que são todas as bebidas que não é o vinho. Estamos falando de cerveja, estamos falando de água, de suco, de uísque, de gin, de licor, de rum, conhaque. Então, todas as outras bebidas que não são vinho. Por quê?
porque uma hora a gente vai tomar vinho, né? Eu particularmente acho que o vinho ele tem uma capacidade incrível de acompanhar as refeições. Sim. Né? Mas uma hora a gente vai querer tomar cerveja. Sim. Né? Então, por exemplo, a Paulaner já está com a gente faz mais de 15 anos. É um estandarte até, né? Da empresa, né? E tem hora que nós vamos querer tomar um destilado, por exemplo. E tem hora que eu não vou querer tomar nenhum deles e vou querer tomar um suco ou uma água. Enfim, acho que são... Então, esse tipo de solução que a gente sempre pensa, primeiro para o consumidor, né? E para o nosso cliente, seja para o restaurante, seja para o supermercado, levar para o consumidor deles. E os fornecedores nacionais? Você tem bastante lá também? E qual foi, na tua percepção, o crescimento nesses últimos 35 anos? Dos nacionais, né? Espetacular. O crescimento, a projeção, né, do produto nacional Guido, é maravilhosa. E acho que foi muito importante, por exemplo, o importado dar essa referência. Sim, sim. Né? Então... Elevar, puxar a régua para cima. Puxar. Porque sem, a régua, né? Sem referência a gente não vai. Não vai para lado nenhum. E não estou falando do meu mercado, estou falando para a vida. Né? O tempo inteiro nós precisamos de referência. E a gente observa, por exemplo, olha os queijos nossos hoje, como é que estão. É verdade. Olha o azeite nosso sendo super premiado em concurso internacional. Olha o vinho nosso sendo super premiado em concurso internacional. Eu tenho todos esses produtos que eu estou comentando com vocês nacional. Olha o nosso suco. Olha a nossa cerveja. Sim. Também ganhando vários prêmios. Então, o nosso também ganhando vários prêmios. Então, o nosso negócio não é, para mim, né, e é uma coisa que eu sempre converso com meu primo, o Júnior, a gente não tem bandeira importada e nacional. Ah, não. Não pode ter, porque nós estamos falando com o consumidor. O consumidor, ele tem que ser respeitado e optar o que ele acha mais interessante. Não só de paladar, mas para o bolso dele. Sim. Então não tem o importado e o nacional. Né? Inclusive nós temos vinho nacional. Inclusive nós temos azeite nacional. Nós temos suco. Um dos produtos que a gente distribui dentro do nosso negócio hoje é uma goiabada de Ponte Nova. Porque a gente entende que o consumidor ele é a grande referência nossa. Então, por exemplo, hoje teve um cliente que almoçou com a gente lá. Um grupo de restaurantes japoneses. E a nossa cozinheira, ela criou uma sobremesa, ela criou um sorvete de goiabada, com essa goiabada. Com queijo ralado. Deve ser uma delícia, hein? Nossa, deu água na boca agora. Deu mesmo. Com crema de aceto balsâmico pingadinha. Você vê só. Então, o nosso negócio é exatamente isso, é dar referência para o consumidor. E aí fica mais gostoso. É o que a gente entende, sabe? E é o que a gente se sente responsável. E se sente responsável também... Puta, eu tô falando pra caramba aqui. Não, tá falando ótimo. Não. E a gente se sente responsável também em tá levando o como e quebrando barreiras. Porque muitas vezes o consumidor, ele chega numa gôndola de vinho, puta, para onde eu vou? Pois é. Para onde eu vou? Então a gente se sente responsável em quebrar alguns A paradigmas. primeira opção é olhar o preço, né? Uma anchova, Para quem não conhece, a primeira opção, olha o preço. uma azeitona, né, da Sicília. Então, peraí. Precisamos tirar essa barreira. Põe o produto na mesa, põe o produto na boca. Desmistifica isso. Pelo que você falou, você dá liberdade, então, para o teu pessoal lá fazer criações gastronômicas, pelo que você falou Desse sorvete? Desse sorvete. Ah, esse daí surgiu de uma brincadeira, né, da nossa cozinheira, né, mas sim, eu acho que não, e ela não é uma profissional. Sim. Né? Quantos profissionais? Olha a capacidade desses profissionais hoje. Nosso desafio é exatamente pensar em produtos
para esses profissionais transformarem, Claro. né, a mesa do consumidor. Então, por exemplo, nós trazemos uma massa da região de Granânio, lá do sul da Itália. Quando a gente traz, por exemplo, uma massa como essa, o que você quer trazer para o consumidor? Você quer trazer uma referência. Sim. E o consumidor vai optar se ele prefere essa massa ou essa ou essa. É que nós entendemos que faz sentido essa referência. Manchova, né, do Mar Cantábrico, ali na Espanha. Pera um pouquinho. Isso aqui é legal. Mas cada consumidor vai entender se consome ou não consome. Mas o interessante é que a gente provoca essa referência para os nossos clientes, para o consumidor. Sem dúvida. Acho que um match bacana que vamos chamar assim, que deu em relação ao mercado e à empresa foi, claro, o crescimento exponencial da gastronomia, enquanto esse termo que não se usava muito no passado, mas agora faz parte de quase qualquer segmento da população, né? Graças às mídias e etc. Então, e acho que expandiu essa solidificação com um certo matrimônio com os restaurantes e bares, né? Maravilhoso isso, porque eu acho que nós, de uma maneira geral, somos extremamente privilegiados. Né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos uma referência, né, de alimentação. Sim. Né? Hoje, olha só totalmente outra. Né? E acho que isso nós importamos muito de culturas. Né? O Brasil é um país novo. Sim, sim. Né? Nós importamos muito essas culturas. Então, quando a gente fala que a Casa Flora é uma importadora, eu entendo que não é uma importadora só de produto, é uma importadora de cultura. Exatamente porque são produtos que aquecem a cultura de consumo e remetem, transportam. Né? Quando você coloca uma massa de Granânio do sul da Itália, você consome, parece que você transporta, né, essa pessoa lá para esse sul da Itália para ela ter essa referência. Então é uma importadora de culturas, né? E com comida e com bebida. E a mesa tem uma capacidade maravilhosa de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Trocando. Né? Eu acho que isso é o mais... E comendo e bebendo, né? O que é mais gostoso ainda. Sim. Dentro do que a gente acabou de analisar da gastronomia, a gente teve um salto tremendo em anos mais recentes ainda, um grande avanço da coquetelaria no Brasil, né? Assim, com grandes bartenders e o consumidor aprendendo mais o que tomar, o que apreciar um bom drink, um bom coquetel, etc. Que olhar especial você, no seu trabalho, dá a isso? Novamente, vou usar um pouco as referências de 20 anos atrás. Quais coquetéis que nós tínhamos como referência aqui, né? E olha hoje. Sim. Olha a capacidade desses nossos profissionais. Todo mundo sabe o que é um Negroni hoje. E um bom Negroni. Você acha que o mercado consumidor está evangelizado o suficiente ou falta coisa ainda? Assim, Guido, eu estou há 35 anos nesse mercado. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu ainda não sei nada. Porque... E é isso que me alimenta. Né? É isso que me faz acordar todo dia cedo e falar, pô, o que eu posso aprender? E eu entendo que se nós estivermos abertos, nós vamos estar sempre aprendendo. Sim. Em qualquer segmento. O mercado, inclusive, né? No mercado, inclusive. No mercado, inclusive. Então, imagina, 35 anos. É um tempo? É um tempo. Mas se eu olhar para o lado e eu vou sair daqui, eu vou para algum lugar,
e vou aprender alguma coisa. Sim. Vou aprender um coquetel. Sim. Vou aprender vai ter vou encontrar um prato diferente. Né? Vou viajar, vou ter uma outra referência. O tempo inteiro aprendendo. Pelo menos é o que me motiva, é justamente Assim, eu também, eu penso exatamente assim. O que nós estamos fazendo aqui, eu estou aprendendo com vocês. E é isso que me move, é isso que me motiva. E aquilo que eu aprendo, eu não gosto de guardar para mim. Sim. Né? Eu sinto necessidade de levar, Claro. sabe? De pensar. Por quê? Porque eu quero também provocar, principalmente, todos os nossos stakeholders, um fornecedor, né? O nosso cliente, né? A nossa equipe, nosso time, né? Porque hoje, de alguma maneira, nós precisamos nos diferenciar, né? E você tem que passar, de fato, aquilo que te apaixona, aquilo que você acredita, né? Aquilo que te emociona. E é isso. Do seu portfólio de destilados, falando novamente no boom da coquetelaria, o que se destaca? Os gins, por exemplo? Sim. Hoje nós temos algumas marcas. Gin, por exemplo, que você comentou, nós temos Citadelle, tem uma super marca de nacional que atende super bem. Que é o Apogee. Que é bom. Muito bom. Que é bom. Né? Nós temos uma distribuição super bacana. Bem distribuído, você vê em N redes varejistas por aí. Exatamente, super eclético, né? Um preço ok. Preço super bacana. Então, novamente, não tem o importado e não tem o nacional. Sim. O Apogee é um fato, né? É um gin nacional. Os whiskies, os single malts que nós temos, Dalmor, Jura, Tanavulin, né? Nós estamos trabalhando há pouco tempo com uma marca de um licor de whisky que chama Shanks, irlandês. Olha. Impressionante, né? A experiência, né? Quando você coloca Shanks na boca, que ele tem uma característica um pouco do whisky com caramelo, né? Ele gelado, por exemplo, você fala, caramba, uau, sabe? Você tem essa sensação do... Dá para botar no café também? 100%. 100%. Que graduação alcoólica? Hoje, 35. 35 Shanks. Não é pouca. Não é pouco. Mas a gente gosta. A gente gosta. Tem um momento, né? E que estão desenvolvendo super coquetéis, viu, com Shanks aí. Ah, é? Super coquetéis. Temos uma linha de licores italiano que se chama Bottega. Já ouvi falar. Vários sabores, né? Então a gente está sempre, primeiro, pensando nesse produto para ser consumido sozinho ou para ser desenvolvido num coquetel, né? Então, hoje nós temos aí craques, né, da coquetelaria. Hein, Cadu? Como cresceu, hein? Nossa, impressionante, né? E os profissionais estudando cada vez mais, tentando se aprimorar, porque o mercado está competitivo, né? E viajando sempre que possível, que é quase que fundamental, né? Referências. Vendo as referências de fora. As referências, concursos internacionais. Exato. Virou uma arte, né? É uma arte. É uma arte. Eu falo, gente, que coisa... Por isso que eu falo que nós somos privilegiados. Né? Na hora que você senta, por exemplo, num bar, né, e ele te traz um coquetel, você fala, puta, a emoção é fatal. Por isso que cresceu tanto esse mercado, né? Nós estamos falando... E você falou dos concursos internacionais, alguns grandes concursos chegando no Brasil, né? Exato. Tendo suas edições nacionais mesmo, né? Nós temos aí vários exemplos aí, né? E isso mexe com a economia, isso mexe com o mercado. Sim. E traz conhecimento, referência para o consumidor.
né? Esse ano, por exemplo, teve São Paulo, né? Falando por São Paulo, teve uma grande mudança, né? Dessa categoria de uma mudança tributária dessa categoria de produto, e isso para o consumidor é espetacular, porque traz um pouco mais de acesso, né? Faz com que exista aí um nivelamento entre os estados de uma maneira geral, e quem ganha com isso é o consumidor. Sem dúvida. Explica um pouquinho mais, que mudança foi essa exatamente? Essa categoria ela tinha a substituição tributária. Agora, em janeiro, ela não tem mais. Então, isso faz com que, entre aspas, a competitividade entre os estados aqui dentro do Brasil, porque cada estado tem uma questão tributária, ela seja nivelada. Então, quem ganha com isso é o consumidor. Quando você tem um sistema tributário ele mais simples, as coisas ficam mais simples. Os preços ficam mais simples. As condições comerciais ficam mais simples, né? Desculpa, só entrei aí pouco nesse parênteses. Não, é interessante mesmo. Porque foi saber. fresco, né? Claro, foi agora a partir de janeiro. Né? E a gente tem aí intenção, hoje a gente deve ter de destilado uns 100 SKUs, talvez. Boa pergunta. Mas nós temos intenção aí e isso faz com que a gente tenha um pouco mais de apetite na hora que tem esse tipo de mudança para avançar em sortimento, sabe? Então foi uma mudança benéfica, nós entendemos dessa maneira. A gente falou um pouco atrás sobre a Paulaner, né? Que é um dos estandartes, né, cara? Delícia, hein, Cadu? É verdade. Já brindamos com algumas já, né? Várias. Em várias ocasiões. Né? E como é que começou esse relacionamento com a cervejaria? De Munique, é isso? Munique, exato. Bom, Paulaner. Para quem não conhece, no supermercado mais próximo de você sempre vai ter uma Paulaner lá. Aliás, vários, de diferentes tipos. Né? Assim, como é que surgiu? Primeiro, comida e bebida, aquilo que a gente observa no mundo, que a gente acha que faz sentido. Ok, a gente na época não tinha nenhuma cerveja no portfólio para levar como solução para essa subcategoria, né, da bebida. Mas só que a gente sempre pensa em trazer algo que de fato seja um diferencial, né? E o objetivo nunca foi brigar com marcas, o objetivo sempre foi agregar para o consumidor, dar referência para esse consumidor. Cerveja é a principal categoria de bebida do brasileiro, é a categoria mais consumida, é cultural, né? E sendo cultural, sendo a primeira, a gente falou, opa, vamos trabalhar para buscar uma marca aí que tenha uma representatividade mundial, que traga um pouco de história, que traga um pouco de emoção, que traga um pouco de estilo, para somar como referência para o consumidor. E aí surgiu, aí na época tinha já um importador aqui, que inclusive ele trabalhava com a gente, e ele falou para o Júnior, pô, Júnior, vamos tentar, tal. Aí o Júnior ele foi lá para a Alemanha, conversou e surgiu aí essa parceria. Essa parceria aí que já está durando mais de 15 anos e espero que dure cada vez mais. Sim. Né? O principal estilo deles é a Weiss, né? Que é uma cerveja de trigo. Sim. Tem aí um ritual, né? Tem aí uma referência do copo, né? Para se tomar uma cerveja de trigo. Tomar né? uma cerveja de trigo é um pouco diferente, né? Do copo tradicional da nossa cerveja. É bem diferente. Lager, de uma Pilsen, né? O copo é bem diferente. Mas tem um momento, né? Uma hora você quer tomar uma Lager, uma Pilsen, outra hora você quer tomar uma Weiss e tá tudo certo. Sim, né? Mas tudo. Só para voltar um pouco daquele pensamento nosso de estar sempre
mexendo um pouco com a emoção para trazendo referência para o consumidor. Para quem está vendo a gente, você falou uma coisa aí que eu acho que vale uma explicação. O copo. Qual é que é a diferença do copo para tomar uma de trigo e uma cerveja? A primeira é estética, né? O copo é bem diferente. Não, e tem aquele ritual, porque a de trigo ela tem uma espuma um pouco mais densa. Sei. E se você tiver com um copo, por exemplo, americano... Ah, sim, o americano ele... E eu adoro tomar num copo americano uma cerveja que não seja de trigo. Sim. Né? Então, ela num copo mais alto, tendo o tamanho para você colocar toda a quantidade que tem na garrafa, que é meio litro, você dá uma mexida no final, Guido, ela automaticamente, a espuma vai aumentar, aquela cremosidade da espuma, e você finaliza o copo com aquela espuma. E aí surge... Sim. Surge aí aquela sei fazendo com que essa cerveja ela muda, parece. Sei. Fica mais saborosa até, na verdade, né? Muda o gosto. É que nem o vinho. Às vezes uma taça de vinho, não é que... mas numa taça mais legal, sim, parece o vinho... O olhar influencia, né? Então, a aparência influencia, né? Então, acho que... Mas sem chatice, acho que isso é importante. Sim. Né? Sem chatice, sem ter Não, tem que... Não, calma, relaxa. Sinta a emoção, sinta o prazer, tenha prazer. E o gin, como é que tá no teu portfólio aí? Quer dizer, como é que tá o mercado de gin aqui no Brasil? O mercado de gin deu uma estabilizada, né? Cresceu muito. Nossa, cresceu muito. Assustadoramente nos últimos anos. O brasileiro adora gin tônica, né? Nos últimos anos, né? É refrescante, né? Ele traz um prazer, né? E o Brasil é um país tropical, né? Cresceu muito, né? Desenvolver isso. Eu acho que os próprios bartenders, a coquetelaria ajudou muito para esse crescimento. E aí, como todo negócio, tem um certo momento que ele estabiliza um pouco. Né? Por quê? Porque o consumidor, de uma maneira geral, ele busca novidades. Né? E aí entra um pouco do nosso desafio do porquê que muitas vezes a gente traz um Shanks, que é um licor, né, de uísque lá da Irlanda. Né? Exatamente por conta... Né, a gente sabe que o consumidor ele gosta de novidades. Né? E vai ter uma hora que você vai querer tomar um gin tônica ou um drink com gin, outra hora você vai querer tomar um drink com uísque ou com gin com uísque. Sim. Né? Ou só um uísque. Ou só um uísque. Né? Ou só um uísque. Então, são momentos. Vai depender um pouco da tua companhia. O que a companhia ela tá com expectativa, o que ela tá com vontade. E aí, o gostoso é isso. É química pura, né? Alquimistas totais. Alquimistas, né? Os alquimistas estão chegando. Eu falo, exatamente. Meu Deus do céu. Né? Senta na frente, o cara tá fazendo. Né? Pra mim, eu falo, meu Deus do céu. Mesma coisa um chefe de cozinha. Sim. Eu falo, meu Deus do céu. Mesma coisa. Como você consegue transformar nisso que nós estamos comendo ou bebendo? Sabe? Por isso que, novamente, é uma categoria que faz com que a gente se emocione e classifico como nós como privilegiados. Sim. O atual momento do mercado consumidor brasileiro de vinho é de maturidade, digamos assim? Eu acho que são fases, são caminhos. Sem dúvida, né? O consumidor ele cresceu muito. Né? Nós estamos falando aí de uma faixa de uma população que teve esse acesso. Sim. Mas eu entendo aí que existe aí um caminho longo a ser trilhado. E se você perguntar, né, Toma, como é que você faz isso daí? Cara, educação, informação, para ir quebrando paradigmas, né, e aí é uma jornada.
não é um tiro, né? Você pega aí uma faixa, né? Você pega uma faixa da população extremamente evoluída, outra faixa extremamente evoluindo, tendo referências, e a outra faixa ainda que nem começou, né? Que ainda enxerga o vinho como um vinho de mesa. Então nós temos... São caminhos. Sim. E são muito exigentes, via de regra? Ou não? Olha, eu acho que o Brasil, né, ele faz parte de alguns países que têm a oportunidade de ter referências de vinho do mundo O inteiro. mundo inteiro. Diferente, por exemplo, você vai para a Espanha, você toma um vinho espanhol. Sim. Vai para a Itália, a mesma coisa. Você vai para o Chile e Argentina, a mesma coisa. Sim. Agora, você vai para os Estados Unidos, você vai para uma Inglaterra, e aqui no Brasil, é vinho do mundo inteiro. Então, eu acho que essas referências vão nos deixando exigentes, respondendo a tua pergunta, Sim. Guido. Mas nós estamos falando de uma faixa da Porque tem população. comparação, né? Porque tem comparação. Então, você pega uma Chardonnay aqui, uma Chardonnay lá na Itália ou na França, É outra conversa. Cada Chardonnay tem a tua característica, mas todas são Chardonnay, todas são Cabernet. E no seu portfólio, quais são os vinhos que mais... Da onde são os rótulos que mais saem? Hoje o Chile ele tem uma grande representatividade aqui no Brasil, né? Hoje 45%, 50% do vinho consumido, do vinho importado, ele é do Chile. Tem bastante. Tem bastante chileno. Acho que muito por conta de questão preço-qualidade. Depois a Argentina e Portugal estão sempre muito próximos, né? Aí depois vem Itália, depois vem França, depois vem Espanha. E aí E aí você começa a África do Sul, aí você começa a ir nos nichos Grécia, Líbano, Croácia, quer dizer... Hoje a Califórnia, como é que fica aí? A Califórnia é engraçado. Tem umas vinícolas bacanas pra caramba. Super, lá em Napa. E premiadas. Napa, ali na Napa, cara. Muito boa. Tem a do Coppola lá, que é linda, né? Muito boa, muito boa. Existe uma questão que eu observo lá, é que vinho do mundo inteiro lá, a população é tão grande que muito dos vinhos que são produzidos lá, eles ficam lá. Eles são consumidos lá. Sendo assim, a oferta para o mundo, ela diminui. É restrita, né? E se a oferta diminui, a condição comercial Sim. ela aumenta. E na hora que você faz a comparação aí entre países, você fala, putz, eu fico pensando, será que eu vou levar uma boa oportunidade para o meu consumidor? Né? Mas, putz, os vinhos... São legais. Nossa. Nossa. São maravilhosos. E premiados, né? Alguns deles. Né? Super premiados. É no turismo super evoluído. É verdade. Então, tudo isso fortalece muito a O Napa categoria. Valley ali é bacana. É bacana, é bacana. Então, o gostoso do vinho é exatamente isso, né? Não tem o melhor e o pior. Você tem várias referências do mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, como nós crescemos, hein, Cadu? Sim. Como nós crescemos em qualidade de vinho. Espumantes, principalmente elogiadíssimos. Elogiadíssimos. Por isso que somos privilegiados. Então não tem essa coisa do melhor e do pior. Tem as referências que eu acho que... E esse é o nosso desafio. E essa é a nossa responsabilidade, de trazer boas referências para o consumidor. Então, quando as pessoas ou as coisas... A nossa ambição é... pensou em Casa Flora, na hora que a gente vê Casa Flora, né? A Casa Flora, muitas vezes, o pessoal nem sabe o que é. Né? Mas as marcas e a Casa Flora levar para o mercado, para os restaurantes, levar para o supermercado, que de fato elas tenham uma expressão e tragam confiança. Por conta da curadoria com qualidade e condição comercial para trabalhar aqui dentro do mercado nacional.
Bem legal. Falando em desafio, né? No mundo tão, por N razões, no mundo tão volátil de hoje, como antecipar hábitos e tendências de consumo? Boa. Putz, eu não sei se a gente consegue antecipar, mas a gente consegue acompanhar, Perceber, né? perceber. Então, por exemplo, agora está se falando muito em produtos menos alcoólicos, Bastante. né? As novas gerações, curiosamente, Menos, as novas né? gerações bebendo Geração menos. Z Né? parece que está bebendo menos. Né? Já vi várias exato. pesquisas. Isso, quanto é a- verdade. Então, pera um pouco, né? O que nós temos aí como solução para isso? Né? Há um tempo atrás, por exemplo, se falava muito, e ainda se fala um pouco dessa questão relacionada a produtos orgânicos e biodinâmicos. Né? O que nós temos para atender para esse consumidor que tem essa expectativa, né? Então, por exemplo, hoje nós temos um espumante que é zero álcool, da Borgonha. Tem graça. Da Borgonha. Né, Guido? Borgonha O ainda. espumante da Borgonha sem álcool. Pois é. E, ó, desafio. Você coloca uma Vive do Vernet numa taça e toma, você não vai dizer que é sem álcool. É mesmo. né? É mesmo. É engraçado isso, né? É mesmo. Então, por exemplo, agora nós acabamos de lançar um vinho aqui do Chile, um Santa Carolina, que tem 5% de álcool. Normalmente um vinho tem 13, 15, 17. né? 5%? Mal. 5%. Né? Exatamente para esse momento onde você não quer, você quer ali descontrair, você quer a piscina, você está na praia, você vai estar comendo, Sim. né? Vai estar beliscando. Né? Então, um pouco de ter, né, dentro, na linha, por exemplo, dos biodinâmicos, dos orgânicos, né? Nós temos um 99 Rosas ali da Espanha, ou uma Filipa Pato ali na Bairrada, Aí estamos começando a conversar. né, Cadu? Então, mas tudo, o nosso desafio é pensar expectativa do Cadu, expectativa do Gabriel, expectativa do Guido. O que tem como expectativa? Sem álcool, menos álcool. Então pensar um pouco nessa solução para esse consumidor. E com isso abre o mercado, né? Com isso abre o mercado, com isso as referências aumentam, né? Com isso democratiza-se mais. Eu não quero um vinho muito ácido. Quero uma acidez mais baixa. Quero menos tanino. Quero muito corpo. Né? Porque o consumidor, cada um tem a tua, né? Um pouco do gosto, da preferência, né? Do estilo. Eu tenho um amigo que só gosta de vinho encorpadão. Madeira. E tenho, por exemplo... Madeira, vamos combinar, é sensacional. Né? E eu tenho amigos que preferem vinho com menos madeira, com menos passagem de madeira. Né? Falando em madeira, um vinho da madeira, né? Esses dias aí... Vinho da Ilha. Da Ilha da Madeira. Que também é... Meu Né? Deus. Eu tenho amigos que compram de caixa, porque eles falam que na expectativa de harmonização, o vinho madeira atende super bem. Tem gente que já prefere harmonizar um charuto com uísque. Então, Você sabe que opções. Meu pai contava que o pai dele, eles moravam no Bom Retiro, né? Uma casa enorme ali. Ele importava barris de vinho. Ele importava? E os filhos engarrafavam para a adega dele lá. Você vê. Olha. Isso é Histórias. na década de 40, assim. Imagina. E eu lembro de descer no porão ali e ver um monte de barril, assim. Eu nunca entendia direito. Por exemplo, vamos falar do mercado de azeite, né? Que hoje todo mundo... Né? Sim. Azeites brasileiros, aliás, premiadíssimos também. Super. Super. Pega o Sabiá. Pega um Batalha.
Você tem vinho, você tem vinhos, ó. Você tem Tem azeites azeites bons, ótimos. Aí. super bons. Você percebe a agricultura, né, as oliveiras participando um pouco mais nesse cenário agrícola. Para mim, eu tenho que tirar um chapéu para essas pessoas que acreditam, né, e conseguem transportar mais próximo de nós essa cultura de um bom azeite, né? E hoje o pessoal está cada vez mais entendendo um pouco de variedade de azeitona, né? Uma arbequina, uma nocellara, uma picual, né? Porque cada uma tem e dá uma característica para o azeite. Sim. Então, gostoso é exatamente você começar a falar, putz, peraí. E não é porque o azeite... você vai preferir um, o Cadu vai preferir outro. E tá tudo certo. Né? Mas pelo menos a gente tem opção para ter essa escolha. Sim. Por isso que eu acho que a nossa, vou falar a nossa geração é privilegiada, porque antigamente não tinha opção. Não. Você não tinha opção. Você tinha super pouco sortimento de vinho, super pouco sortimento de azeite, super pouco sortimento de tipos de arrozes. Sim. 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 Né? Hoje, o que a gente importa e distribui de arroz arbóreo, né, há 30 anos atrás não existia. Então... Aliás, uma curiosidade, o que você sempre eventualmente sonhou em importar e não conseguiu ainda agregar ao seu portfólio? Pensando aqui, nós estamos aí... Alguns produtos têm muita barreira por parte da vigilância sanitária, Anvisa, MAPA. Você vê lá fora, mas por algum motivo tem restrição aqui dentro. Né? Esses dias aí, por exemplo, a gente estava analisando de importar mezcal. Mezcal. Sim. Que eu adoro. Mezcal é maravilhoso. Aquele defumadinho, sabe? Sim, Aquele gostinho defumado e tal. Putz, sem gusano dentro, né? Hã? Sem o gusano dentro, né? Então. Porque aí que não vai passar mesmo, né? Pois é. Pelas autoridades. Né? Pois é. O gusano é o bichinho. Mescal é um destilado mexicano, vamos chamar assim, o primo pobre da tequila. Né? Mas tão saboroso quanto. E existe no México uma cultura vastíssima de mescal, que a gente não tem dimensão aqui. E alguns têm o gusano dentro, o bichinho. A larvinha, né? A larvinha dentro. Esse não entraria mesmo, né? Claro. Aqui não... Então, mas a gente tá, né? Uma hora a gente, de alguma maneira, quebra essa barreira, né? Porque se consome lá, ele não é prejudicial. Por que não pode consumir aqui? Ele não é prejudicial, mas foge um pouco da nossa competência, né? Então a gente tem que observar muito esses responsáveis por essa linha de corte. Está tudo certo, nós temos que respeitar mesmo. Claro, não tem jeito. E na hora que for permitido, da mesma maneira como foi permitido abrir o mercado de importação, aí a gente avança um pouco dentro do processo e traz alguns produtos aí que você falou ainda em não faz tequila, sentido. Né? Isso. Como é que é o mercado de tequila aqui? Olha, pequeno, né? Muito pequeno. Pequeno, né? Muito pequeno. Lá nos Estados Unidos eu vi uma camiseta, não sei se você conhece a camiseta. One tequila, two tequilas, three tequilas, floor. Mais ou menos assim. Lá é grande, lá é poderoso. Lá é grande, né? Lá é poderoso. Mas é por causa do México, né? Sim. Por causa do México, ali do lado. Não, e assim, e o que eu observo é que, falando em tequila, putz, temos aí um vasto caminho. Vasto caminho, né? Vasto caminho. Temos aí uma super... vasto caminho que eu digo na questão de dar referências.
E aí a gente tem que observar momento e expectativa do consumidor. A gente faz muito essa análise, né? E olhar para o mercado. Mas eu tenho vontade, sim, de ter uma referência de tequila, mas entender bem o momento. Claro. De concretizar essa vontade. Porque houve um tempo em que um dos coquetéis populares em bares, etc., era a margarita, né? E isso se diluiu um pouco com a chegada avassaladora do gin, de outros coquetéis, etc., e tiraram, varreram fora do cardápio dos bares a margarita. Não é que varreram, mas você não vê as pessoas pedindo mais. Assim, né? Mas quem sabe? Que é o ícone, para quem não conhece, é o grande drink, digamos assim, se pudesse fazer essa relação, seria a caipirinha no México, né, cara? Assim, que é o drink mais popular. Delícia. Tem uma amiga nossa que da tequila. O único drink que ela toma é tequila. Margarita? Margarita. Delícia. Ela pesquisa o restaurante antes para saber se tem. Se Olha, não tiver, ela não vai. Delícia. Essa é fã, né? Eu sou fã, Por sal, ela adora o sal. Eu sou fã, por exemplo, de pisco. Pisco, Pisco é maravilhoso. Morrito também, né? Tá pegando. Só que tem, mas está muito relacionado a desenvolvimento de cultura. Sim. Pisco, por exemplo, você no Peru existe eu já fiz algumas matérias sobre isso, existe, cartas e cartas de coquetelaria moderna, assim, cartas que eu digo, na verdade, como é que eu poderia dizer assim, receituário, né? De drinks, de coquetelaria moderna mesmo, à base de pisco, assim, uma coisa que a gente não tem nem noção aqui. Tem um universo à parte, assim, E desenvolver cultura, que é uma gastronomia super em alta. Eu tenho uma amiga aqui, que é a Mari, lá do restaurante La Peruana. Né? Aliás, super recomendo. É uma craque da gastronomia peruana aqui em São Paulo. Começou na Kombi. Você lembra? Começou na Kombi, na Peruana? Você lembra? Lembro, claro. E por que não? Né? Desenrolar, por exemplo, colocando o pisco como possibilidade. Mas, enfim, são momentos, são avanços. Sim. Né? São avanços. A vontade que a gente tem é de trazer tudo e tentar desenvolver tudo. A gente tem que respeitar muito a visão, o consumidor, o momento de mercado. Né? Por exemplo, Paganini, que é uma marca hoje de produtos italiano, hoje a gente deve ter mais ou menos massa em azeite, alcachofra, tomate pelado, funghi porcini, antipastos, uns 100, acho que quase polenta, cuscuz, quase 100 produtos diferentes. Pô, a vontade que a gente tem, enxergando Itália, é de aumentar, mas tudo tem o momento certo da gente entender. Né? E aí o momento tem que estar relacionado à cultura, tem que estar relacionado a um momento de mercado, né? Social, econômico, cultural, e a gente dá um passinho e dá uma provocada no mercado. Então, um pouco da forma como a gente imagina aí contribuir para esse mercado de gastronomia. Neto, meu caro, queria te agradecer Ô, Cadu, aqui, imagina. Essa masterclass que ele deu pra gente aqui sobre coisa que a gente gosta de falar pouco, né? Comida e bebida, né? Sim, imagina. Gostamos poucos. Né? Para mim é um super prazer. Te agradeço. E uma última pergunta. Como é que você atravessou esse período muito recente aqui, essa crise do etanol? Pois é. Deu problema? Eu achei super estranho isso daí, Pois viu? é. Super estranho, super estranho. Em que sentido? Assim, o mercado de destilado ele é muito grande. Muito grande. Eu fico imaginando num local, uma garrafa, trazer um problema para uma pessoa, para outra não traz né, estranho. Mas no nosso caso, né, como a gente trabalha com produtos que não tem
tanta referência no mercado, não são produtos que trazem aí uma vontade de algum tipo de trabalho no líquido, a gente... Eles são lacrados também, né? A gente passou de uma maneira que a empresa praticamente nem percebeu, né? Por conta das marcas que a gente trabalha. Sim. Né? Mas é péssimo para a categoria. Sim. Porque gera desconfiança, né? Os nossos clientes, né? Que a gente tem certeza que são super responsáveis no abastecimento, né? Antes de desenvolver um coquetel, sofreram com isso. Sim. Né? Então, mas graças a Deus passou, né? Hoje eu tenho observado aí novamente... O consumidor reganhando confiança, né? Sim, ninguém reganhando fala confiança. Mais, né? Mas o importante pera um pouco, eu vou de fato frequentar esse bar porque eu tenho certeza que esse bar ele abastece em locais que são homologados e trabalham de forma correta com as indústrias, né? Então acho que queira ou não queira, abriu, né, a cabeça do consumidor. Peraí, aqui eu não sei, aqui eu tenho um pouco de dúvida, ali eu vou porque eu sei que... Mas é ruim para o mercado, fica ruim para o Brasil. Maravilha. A gente queria agradecer de novo, né? O Antônio Carvalhal Neto, popular Neto, como todo mundo conhece, pela participação aqui no Portal Vida Moderna, um dos estúdios Vida Moderna. Obrigado pela masterclass aqui. Imagina. Num segmento que a gente é apaixonado. Né? Eu também sou um apaixonado, espero aí que de alguma maneira tenha contribuído e estou sempre à disposição e entendo que temos aí um caminho enorme para percorrer nessa jornada, né? E aprender cada vez mais com pessoas como você e aprender com o mercado. Obrigado. Estamos à disposição aqui para você também. A gente vai voltar a falar daqui a alguns meses para saber como é que está esse mercado, porque vem Copa do Mundo aí, né? Delícia. Vamos... Deve dar um up aí no mercado também. Tomara que venha, né? Com essa confusão toda que tá, tomara que venha. Sabe que eu li uma notícia essa semana aqui, não era bem uma notícia, era uma suposição que pode sair de lá e vir para cá, né? A Copa. Dependendo de como tiver. Sério? Tomara que tenhamos. Mas foi uma suposição, quer dizer, foi um comentarista que fez essa suposição, não sei até que ponto, de onde ele tirou isso. Quais são as fontes dele? Quais são as fontes dele também, mas sei lá, mas do jeito que tá o mundo, você não dá para duvidar de muita coisa, não. Vamos. É muito dinheiro envolvido também. Dia a dia. Tomara que tenhamos mais uma Copa do Mundo, acho que para o mercado é bom. Sim. Né? A gente acaba tendo a oportunidade aí de participar de alguma maneira, contribuindo, né? Porque o tempo inteiro, como a gente trabalha com produtos importados, eu tô lá na Itália, olha essa aí, Espanha, né? Portugal, a França, né? Então a gente meio que a gente faz uma viagem. E normalmente nos jogos, eu particularmente tenho o hábito de consumir produtos da procedência do jogo, do país que joga. Isso. Nem sempre é possível, né? Sei lá, uma brincadeira, né? Verdade. A gente reúne um pouco a família, os amigos aí. Vai jogar com a Itália, vai jogar com a Espanha, com a França. E brinca um pouco. Ou ir nos bares. Ou ir nos bares, nos restaurantes, exato. Isso é legal. Mas que legal. Prazer. Obrigado por sua agenda. Nosso. Eu sei que ele é bastante concorrido e você separou esses minutos pra gente. Imagina. Obrigado, gente. E aqui é Guido Orlando Júnior, junto com o Carlos Eduardo de Oliveira e o Cadu, que também é jornalista e escritor, e eu agradeço a sua presença até agora. E eu termino esse podcast aqui como todos os outros que eu termino. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo no próximo podcast. Tchau.